Estamos de volta. Eu sou Patrícia Marques, gestora de conteúdo do Bernoulli Sistema de Ensino. E eu sou Ellen Stuart Costa, Portfólio Owner do Bernoulli Sistema de Ensino. O Conexão Bernoulli traz informações que irão expandir a forma de pensar e fazer a educação, de educador para educador, para o processo de conhecimento, inspiração e transformação. Conecte-se com a gente e compartilhe também nas redes sociais e marque a gente no @Bernoulli Sistema de Ensino. Nós vamos hoje bater um papo sobre o ensino fundamental, dando um level up, ou seja, subindo de nível no nosso pensamento em gamificação no cenário dos anos iniciais. E aí, para isso, nós temos algumas dinâmicas, não é, Ellen? Isso mesmo. Nós vamos dividir nosso encontro em 3 fases. Nada melhor do que falar de gamificação gamificando, né? Então, a gente vai dividir em 3 blocos, ou seja, 3 fases. E, ao final de cada fase, a gente vai compartilhar com vocês um link onde vocês vão responder 2 perguntinhas bem rapidinhas sobre aquele bloco. E, a cada resposta, você ganha uma recompensa. Mas, mais para o final, a gente volta a falar dessas recompensas, né, Paty? Isso mesmo. Mas, antes de mais nada, a gente podia ancorar essa nossa conversa em bases teóricas da pedagogia, né? Se a gente pensar, os jogos eles já existem nas práticas pedagógicas de maneira consolidada bem antes, né, da gamificação, da gente falar de gamificação. Então, vamos lá. Começando por Piaget, né? Piaget ele vai trazer para a gente, na década de 40, os estágios de desenvolvimento. E nós vamos usar muito, ele vai usar muito lúdico, né, esse espaço lúdico como foco principal da infância. Piaget vai quase trazer os jogos, né, essa parte lúdica como uma linguagem. Ele só não vai trazer como linguagem, porque não é mesmo a expertise do Vygotsky fazer isso, né, do Vygotsky não, do Piaget. Aí ele vai dizer que a criança encontra no espaço do lúdico um lugar de expressão da infância. Inclusive, quando ele vai falar dos estágios, ele vai dizendo que a cada estágio que se passa, a gente vai ressignificando, a gente vai agregando, trazendo novos sentidos a esses estágios. Então, pensando dessa forma, né, o sujeito e a cultura eles são inerentes. Né? E é como se a gente estivesse, né, dizendo que a cultura e esse sujeito eles vão se transformando e se modificando à medida que o sujeito vai interagindo com o objeto e com as outras pessoas, né, com o espaço e com o outro. Né? O Vygotsky, né, ele já vem também trazendo uma abordagem, né, que vai vir pautada no jogo e no simbólico em direção, né, à percepção e à operação da realidade. O que a gente quer dizer com isso? Né? Nós estamos dizendo que é como se a gente estivesse adaptando ao jogo para a criança na forma como ela opera melhor. Então, a criança ela já faz isso naturalmente, ela já joga, já brinca. Então, quando a gente usa o jogo nesse sentido, nós estamos trazendo para próximo da criança uma forma dela lidar com a realidade e lidar com o externo, né? Esse conjunto de coerência e de práticas, essa essência imitativa, porque a gente percebe que a criança ela joga e pede para repetir o jogo, e ela tenta de novo e vai fazendo. Essa essência imitativa e essa coerência com a adaptação da realidade, ela já é parte do próprio jogo. Então, quando a gente fala que a gente está estabelecendo uma relação, é disso que nós estamos fazendo, trazendo, aproximando uma forma que deixa a criança mais tranquila para ela operar. Ou seja, ela vai ressignificar e vai transformar o conhecimento dela diante disso. E aí, professora, a gente pensando, né, nos 2 teóricos, tanto Vygotsky quanto Piaget, não está distante de nós, já faz parte mesmo das nossas discussões a teoria do desenvolvimento cognitivo. Ele está muito próximo do nosso cotidiano escolar, não é verdade? Então, pensando assim, a gente pode dizer que o jogo é uma estratégia, ele acaba envolvendo estratégias cognitivas que vão mobilizar as estruturas mentais. Então, a gente pode entender que a gente vai conseguir, naquele momento que a criança está jogando, estabelecer as relações entre o conhecimento, as ações e as resoluções de problema. E aí a criança, na medida que vai exercitando isso, ela vai
mobilizando as estruturas mentais, né, na busca para tomar a melhor decisão, ou seja, as estratégias. Então, dá para a gente fazer, a gente consegue perceber claramente que a criança vai mobilizar o que ela já conhece, ela vai buscar referências, ela vai, na interação com o outro, criar outras possibilidades, né, e a partir daí ele vai tomar a melhor decisão. E aí nós vamos, de fato, estar contribuindo, né, estarmos contribuindo com uma aprendizagem que coloca essa criança no lugar do protagonista, que a gente tanto diz hoje em dia. Então, o jogo ele já vem, né, ao longo da história, trazendo essa perspectiva da criança ativa no processo de construção do conhecimento, que é uma das bases da gamificação, ou não é, Ellen? Conta aí para nós, além da prática interativa, de estar diante do objeto de conhecimento, de estar trabalhando com as questões das estruturas mentais, o que mais que a gente pode dizer que conversa com a gamificação? Então, Paty, a gamificação tem tudo a ver com o jogo, né? E aí, se a gente for pensar, na verdade, o jogo, todos já tiveram a oportunidade de ver uma criança se envolvendo com o jogo e como que aquilo mexe com ela e como isso a envolve. Então, a gamificação vai falar um pouco de trazer essas características do jogo para uma outra perspectiva, né? Para uma perspectiva, no nosso caso aqui, a gente está falando de uma perspectiva de aprendizagem. Então, faz todo sentido, mas a gente fala um pouquinho mais para frente. E é interessante quando você traz essa perspectiva, né, que nós vamos mergulhar um pouquinho mais, mas se a gente pensar que a educação hoje, quando a gente está defendendo aqui, na verdade, uma estratégia que é a gamificação, aqui dentro do Conexão, por que a gente trouxe esse tema? Né? Porque a forma das crianças pensar mudou. Né? As crianças elas pensam de forma diferente. Então, a gente não pode querer ensinar da mesma maneira para pessoas que hoje em dia têm um pensamento diferente. Né? Então, a gente trabalha muito mais com aprendizagem por compreensão do que por aprendizagem por entendimento, que era uma prática da escola ao longo, né, do percurso. E trabalhar com aprendizagem por compreensão favorece que esse indivíduo, de fato, aplique no dia a dia dele os conhecimentos que ele adquire dentro da escola, né, que ele constrói dentro da escola. Então, o que a gente vai perceber é que trabalhar assim, dessa forma, né, a gente desloca e coloca, na verdade, o ensino e a aprendizagem para correr nas mesmas águas. E por que a gente tem que pensar em modificações dentro da educação e dentro da instituição escolar? Porque essas crianças que hoje estão aí, esses adolescentes, eles já nasceram na era da tecnologia digital. Né? E pensando na questão da tecnologia digital, a gente sabe que o nosso pensamento ele é moldado a partir das nossas relações também com as ferramentas que a gente usa no dia a dia. E aí, qual é a ferramenta que hoje os alunos usam no dia a dia deles? Muito dos artefatos digitais. Então, se é dessa forma, o raciocínio, a forma de pensar e a forma de aprender mudaram. E aí eu não estou dizendo, sabe, Ellen, que é melhor ou pior do que a nossa forma de aprender e de pensar. Estou dizendo que são diferentes. Então, a gente pode pensar assim, a criança de hoje, que é o chamado nativo digital, né, que já conversa nessa linguagem, ele vai ter um pensamento muito mais randômico, ele vai estabelecer relações de uma forma muito diferenciada, né, ele vai ter uma ligação com o erro, com a tentativa e com o erro muito diferente de nós. Então, para ele, errar não é problema, porque ele tenta de novo. Né? Ele já tem naturalmente uma questão de uma aprendizagem mais colaborativa, ao passo que a gente aprendia de uma forma mais individual, mergulhado nos livros. Né? As crianças de hoje não, elas gravam tutoriais, né? Elas trocam, né, ideias de como resolver um problema via WhatsApp, então elas têm uma tendência a ter uma aprendizagem um pouco mais colaborativa do que a gente. E fora que, se a gente pensar, a gente ainda tem a questão do raciocínio mais rápido e de uma necessidade de feedback também mais rápido também, né, numa velocidade maior. Então, essas crianças, para a gente engajar, para a gente, de fato, aproximar toda a prática educativa do sujeito para a qual nós estamos definindo, né, o planejamento e organizando, a gente precisa ressignificar a prática. E é ressignificar a prática a partir da trajetória e do chão da sala de aula, que é tão importante. Porque aí,
por isso que a gente precisa voltar na história da educação, por isso que a gente precisa beber um pouco nessas fontes teóricas, né? Porque quando a gente pensa que a gente já teve uma trajetória, a gente já compreendia o lúdico e o jogo dentro da educação. Então, nós não estamos trazendo nada de novo. Nós só estamos trazendo uma outra forma de fazer aquilo que para nós já era caro, já era raro, já era necessário. Correto, Ellen? Isso mesmo, Paty. E aí, nós temos o que agora, Ellen, com relação à questão da gamificação? Então, como eu disse para vocês, agora a gente chegou ao final da primeira fase. E aí, a gente convida vocês a responder rapidinho 2 perguntinhas sobre o que a gente conversou nessa primeira fase. E ao final dessas respostas, vocês vão receber a recompensa de vocês, mas a gente vai falando um pouquinho. Nós vamos dar um tempinho. E aí vocês podem fazer a leitura do QR Code, ou acessar o link, ou mesmo a gente vai disponibilizar o link aí no chat, para ficar mais fácil de vocês acessarem. É bem rapidinho, são 2 perguntinhas para vocês interagirem aqui com a gente. Enquanto isso, só contando para vocês o que vai acontecer. Vocês vão ser direcionados para um formuláriozinho com 2 perguntinhas. Vocês responderão essas perguntinhas. E, ao final, ele vai te dar um feedback, né, com um link. E esse link vai te entregar a sua recompensa. Então, a gente vai dar uns segundinhos aí para vocês interagirem aqui com a gente, né, Paty? Isso mesmo. E já é uma forma da gente colocar em prática o que é uma gamificação. Exatamente. A gente trazer um pouquinho dessa pegada dos jogos para o nosso encontro. Então, olha como é possível gamificar mesmo um encontro, né, bem rapidinho aqui, só de um tempinho que a gente vai ter junto, e a gente pensar numa estratégia para trazer isso para a nossa realidade, né? Então, acho que já está ok, né? Já demos um tempo para vocês responderem. E agora sim a gente vai entrar de fato na gamificação. Então, acabou que a Paty já deu um spoilerzinho do que é a gamificação. Mas, basicamente, a gamificação é a utilização de recursos de jogos, de estratégias de jogos, de visual de jogo, num processo de não jogo, né? Hoje nós vamos falar com um olhar totalmente direcionado para a educação, obviamente. E por que gamificação, né? Assim, esse nome claramente vem de game, né? E por que as estratégias de jogos chamam tanta atenção? Acredito que todos que estão aqui hoje com a gente já tiveram a oportunidade de ver uma criança jogando, e quanto que aquilo, uma criança ou um jovem jogando, e quanto que aquilo a envolve, quanto aquilo a faz emergir, né, naquilo que ela está fazendo. Então, é trazer um pouco dessa estratégia dos jogos para uma prática de não jogo. E qual que é a finalidade disso? Motivar, engajar, estimular um comportamento. Então, se eu quero que meu aluno tenha um determinado comportamento, quais estratégias de jogos que eu posso utilizar para que isso faça sentido para essa criança e que ela comece a ter aquele comportamento esperado? Então, por exemplo, hábitos de estudo. Eu quero estimular hábitos de estudo. Então, quais estratégias eu posso pensar para estimular esses hábitos de estudo? E por que game, né? Além disso tudo que eu falei, a indústria de games, ela é a primeira indústria que tem um design focado no usuário, né? Então, ela tem um projeto focado no usuário, diferente de outras indústrias que trazem consigo um design focado na função, sobre executar algo com velocidade, né? Sobre a função que vai se executar. E já no game, não. O usuário é sempre o foco, né? O que estimula esse usuário é sempre o foco. E o que faz todo sentido quando a gente olha lá para a nossa base, para a BNCC, onde a gente fala que o aluno é protagonista do processo. Então, é para ele que nós temos que olhar, é com ele que nós devemos comunicar. E para falar com ele, a gente precisa entender o jeito que ele aprende. Inclusive, na tela anterior, Paty falou aí sobre os estilos de aprendizagem diferentes, que faz muito sentido com o que a Elô falou um pouco mais cedo. Quem está com a gente aí desde mais cedinho, que a Elô falou sobre como é difícil para nós educadores ensinarmos da forma que não foi como a gente aprendeu, né? A gente aprende de uma forma diferente, como que a gente vai ensinar de uma forma diferente que a gente aprende? E aí vem a gamificação como uma estratégia possível de falar um pouco a linguagem desse nativo digital e fazer parte desse universo dele, né? Então, quer dizer, Paty, que se eu peguei um jogo lá que já existe, vamos supor que eu peguei o Minecraft, e eu apliquei nas minhas aulas, quer dizer que eu estou gamificando, então... Pronto, gamifiquei? Não gamificou. Aí, na verdade, né, a gente já tinha até conversado muito sobre isso, né? A gente tem uma diferença
Até dentro do que você falou de usuário, de função, dentro dessa questão de jogos e de aprendizagem baseada em jogos. São questões diferentes e são muito confusas. As pessoas, às vezes, ainda confundem. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas diferenças. Mas antes, esse gráfico aqui que a gente trouxe é uma versão bem resumidinha da teoria de flow. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a teoria de flow, mas ela fala sobre esse equilíbrio entre habilidade e dificuldade. Então, a teoria de flow, ela nasceu da gamificação, né? Ela é uma teoria que vem aí da perspectiva dos games também. E aí, ela fala que habilidades e dificuldade, vamos colocar aqui desafios, né? Eles devem estar equilibrados. Por quê? Se eu entrego para o meu aluno um desafio, onde a gente está vendo ali dificuldade, vamos entender desafio. Desafio com baixa complexidade, no nível baixo, e esse aluno tem uma habilidade muito alta para resolver aquele desafio, ele vai entrar numa zona de tédio, aquilo vai ser muito fácil para ele, e aquilo não traz o engajamento que a gente espera, né? Então, por isso tem que ser equilibrado um com o outro. Em outro ponto, se a gente tem uma habilidade baixa, né, e a gente propõe um desafio muito alto, a gente já entra numa zona de frustração, de ansiedade, porque o que a gente está pedindo para aquele aluno, ele ainda não está preparado para poder responder. Aquele desafio, ele não está preparado ainda para solucionar. E, de certa forma, já é o desafio que nós, professores, temos que resolver cotidianamente, né, de equilibrar tudo isso. E o Flow fala que quando a gente equilibra desafio com habilidade, então, se eu tenho um equilíbrio entre esses dois pontos, eu tenho o estado de flow. Então, assim, o estado de flow, ele pode ser aí traduzido visualmente quando aquela criança está tão envolvida com algo que ela perde a noção de tempo. Então, acho que todo mundo já vivenciou a experiência de falar assim, não, você só vai jogar mais 10 minutinhos. E aí passam os 10 minutinhos e essa criança fala, não, mas ainda não passaram esses 10 minutinhos. Então, ela perde a noção de tempo, ela está tão envolvida com aquilo já está fazendo tanto sentido para ela que ela perde até a noção de tempo e do que está em torno. Ela perde a noção do que está acontecendo no entorno dela. E agora sim, Paty, conta para a gente aí, então, qual que é a diferença entre gamificação e aprendizagem baseada em jogos. Então, Ellen, é muito confuso mesmo para as pessoas entenderem, porque os dois têm semelhanças, né? Então, na verdade, o que a gente entende de jogo e o que a gente entende de gamificação? Né? Aliás, o que a gente entende de aprendizagem baseada em jogos, né? Falando no português, e o que a gente entende de gamificação? São abordagens, os dois utilizam jogos. E se utilizam jogos, a gente tende a imaginar que é a mesma questão. Só que a gente precisa lembrar que a gamificação, como você acabou de descrever super bem, ele vai trazer elementos dos jogos para dentro de um processo educativo, seja corporativo ou não, porque a gente também tem gamificação fora da escola, dentro de outros contextos. Por que a gente tem essa gamificação dentro de outros contextos? Porque nós vamos aprender que, quando a gente trabalha com gamificação, a gente tem aquelas questões da competitividade, da colaboração, né, da tomada de decisão, da questão de trabalhar dentro de um mesmo objetivo, de uma meta. Então, essas questões, elas são muito bem vistas no ambiente corporativo também. Então, a gamificação, na verdade, ela vai trazer elementos dos jogos para o contexto de não jogo, né? Isso é uma questão que a gente precisa entender. Normalmente, vão trabalhar com times, né? Vão formar times, nós vamos trabalhar com questões de mobilizar todo mundo em prol de resolver uma questão, né? E, aliás, várias questões, e vai trazer também a questão de premiação. Então, a gente vai ter premiação, ranking, né, medalhas. Então, tem várias maneiras da gente trazer essa validação, né, para cada acerto que o usuário tem. Né? Outra questão é que a gamificação, ela consegue trazer de uma forma mais rápida o benefício daquele jogo, daquele acerto. Né? Então, o feedback ele é muito mais acelerado, ele é mais próximo. E aí também me permite ressignificar meu erro ali, né? E tentar e fazer novamente. Então, essa questão da gamificação é o que a gente diria que seria, na verdade, exatamente a diferença para a aprendizagem através de jogos ou baseada em jogos. Aí sim, na aprendizagem baseada
em jogos, a gente vai ter já uma questão são jogos que já existem, né? A Ellen falou antes do Minecraft, então ele é um tipo, por exemplo, de um jogo muito usado na escola hoje para potencializar a aprendizagem. Mas o que a gente vai perceber é que cada jogo vai ter um aprendizado, um objetivo específico em si. Então, ele termina ali, após a utilização daquele jogo, para desenvolver as habilidades ou trabalhar com os conteúdos, né? E o aprendizado ele vai ocorrer durante o jogo. Então, eu tenho aquela partida, né? Ali naquela partida eu mobilizo as minhas estruturas cognitivas, faço uso do meu conhecimento, busco novas estratégias. Pronto, acabou. Né? Já a gamificação, não, ela tem uma sequência. E aí, fazendo uma analogia, até para ficar bem claro para os professores, né, é como se a gente estivesse falando que a gamificação é uma sequência didática e a aprendizagem baseada em jogos seria uma aula. Então, seria o planejamento de uma aula. Aí, acho que fica claro, né, Ellen, para as pessoas entenderem do que nós estamos falando. Com certeza. E, assim, a aprendizagem baseada em jogos, ela pode ser utilizada dentro de um processo gamificado. Então, dentro da minha sequência pedagógica gamificada, eu posso colocar aulas com jogos, né? Então, elas podem ser a gente está destacando as diferenças, mas as duas têm os seus potenciais, né? De acordo com a estratégia pedagógica que a gente vai propor. Então, aqui a gente destaca as diferenças, mas ambas têm bastante adesão, né? E é bem interessante e faz sentido para os nossos alunos. E aí, dando sequência nessa questão desse pensamento que você trouxe agora, é interessante a gente pensar que a gamificação ela não pode ser vista como um modismo. A gente precisa ter clareza de que tem todo um processo, né, tanto que a gente falou das abordagens teóricas, né, trouxemos aí quais são as questões envolvidas dentro do processo de gamificação, porque também fazendo referência ao que a gente viu na palestra que a Elô participou, né, que ela desenvolveu, a gente viu que hoje em dia o fundamental não é trabalhar com atividade, e sim com experiência. Então, na hora que o professor vai desenhar uma aula, ele precisa lembrar que ele está desenvolvendo experiência para aquele aluno, ele está desenhando uma experiência para aquele aluno. Então, pensando nisso, a gente trouxe algumas perguntas que ajudariam muito o professor na hora de planejar e estar trazendo a gamificação para dentro do cotidiano dele. Né? Uma delas é essa: quais habilidades serão desenvolvidas pelos estudantes? Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer, eu estou pensando nessa proposta de gamificação porque ela vai desenvolver qual habilidade? Então, essa é uma pergunta que é importante da gente responder. A outra pergunta: quais recursos digitais serão necessários e quais estão disponíveis para os estudantes? E aí é interessante a gente observar que nem sempre, né, a gente vai trabalhar com o digital. Também é uma outra confusão que acontece, né, Ellen? As pessoas às vezes entendem que quando eu falo de gamificação, eu estou falando de tecnologia digital. E, na verdade, a gamificação é uma tecnologia que pode ser trabalhada no digital ou não, no sistema analógico, por exemplo. Né? Você até começou a citar aí de alguma forma o que poderia ser feito. Outra pergunta, né, seria: quais evidências de aprendizagens essas experiências me permitirá coletar? Então, quando a gente faz o desenho, né, usando a estratégia da gamificação, pensei na habilidade, né, trouxe quais são os recursos que vou utilizar, sejam digitais ou não. Eu agora vou pensar, durante esse processo, eu vou coletar quais evidências de aprendizagem. E aí isso também vem muito de encontro, não só com a BNCC, mas mais do que isso, vem de encontro com as teorias que embasam, né, a maioria das escolas, eu diria hoje, que é do entendimento de que o sujeito constrói a aprendizagem, ele é ativo no processo. E se é assim, cada vez que meu aluno está de frente a um desafio, ele me mostra aquilo que ele sabe ou a ausência, né, ou alguma lacuna que eu preciso corrigir na minha rota. Então, eu estou trabalhando com uma outra possibilidade também de um instrumento avaliativo, não deixa de ser, né? Não que seja o foco principal da gamificação, mas ela te dá essa possibilidade.
A outra questão é a experiência, né? A experiência permite a livre experimentação dos estudantes, porque isso também faz diferença, Ellen. A gente precisa de lembrar que a gamificação, ela precisa dar ao estudante uma oportunidade dele mesmo fazer o gerenciamento. Então, de tempo, de ritmo e de espaço que ele vai desenvolver aquele jogo, né? Aquele percurso. Né? Então, a gente não pode engessar, a gente precisa pensar em formas que deixem essa criança também com uma certa liberdade para criar, para pensar em outras formas de resolver, para desenvolver o raciocínio e, principalmente, para construir conhecimento. É isso ou não, Ellen? Alguma coisa para completar aí nessa parte das perguntas? Não, perfeito, Paty, tá? É isso, né? Antes da gente propor qualquer estratégia, a gente tem que responder as suas perguntas com clareza. Acho que o objetivo de aprendizagem é o que vai nos direcionar para qualquer outro caminho que a gente vai seguir, seja gamificação ou não, né? Então, agora está na hora do quê? De preencher mais uma vez outro Google Forms, né? Outro Forms aí, para a gente poder começar a ganhar mais medalhas. Eu espero que vocês tenham ganhado a primeira medalha aí na hora de responder. Aí, Ellen, qual que é o nosso tempinho aqui? É rapidinho? Nós vamos dar um tempinho bem rapidinho, só para dar o tempinho de vocês lerem, acessar aqui o link, responderem as 2 perguntinhas e recuperar as medalhas de vocês para ir enchendo a coleção. E como eu disse, mais no final a gente conta o que vocês vão fazer com a coleção de vocês. Vamos lá? Acho que já deu um tempinho? Acho que ainda não, Ellen. Seria bom a gente esperar um pouco, porque acho que as perguntas mais difíceis estão nesse bloco, não são? Nada, né, pessoal? Tudo fácil, gente. Tudo muito fácil, muito fácil. Vocês vão tirar de letra. São medalhas garantidas. Equilibramos habilidades com desafios. Então, agora, né, que a Paty já trouxe toda essa construção aí que a gente tem que fazer antes de pensar numa estratégia pedagógica, então, aquelas perguntas que a Paty trouxe são fundamentais de serem respondidas antes da gente avançar aqui para a nossa próxima fase, né, para a nossa próxima etapa. A gente vai falar um pouquinho hoje do Octalis. Ele é um framework de gamificação, ou seja, é como se fosse uma matriz de gamificação, que, inclusive, foi a matriz que a gente utilizou para o meu Bernoulli XP. Então, quem está aqui com a gente hoje, que conhece o meu Bernoulli XP, eu convido vocês a ir pensando aí, ó, ao ouvir falar do Octalis, pensando nas mecânicas do XP, olha, lembra aí, ó, das moedas, das medalhas, dos times, do avatar, dos desafios, né? Lembrando que essa palavra desafio é super importante, porque recompensa nenhuma faz sentido se ela não tiver o desafio, né? Se ela não significar nada. Então, vamos lembrando aí, quem já conhece o XP, vamos trazer um pouquinho aí na memória dessas estratégias que a gente utilizou no XP. Mas ele foi construído pelo Yu Kaishao. Desculpa, é um chinês, então talvez a pronúncia não seja essa. Mas é um framework que vai trazer, então, pilares. São 8 pilares, por isso o nome Octalis. Ele vai trazer aí 8 pilares, ele chama de drives, ou a gente vai chamar aqui de impulsionadores ou motivadores. Então, são 8 pilares de sentimentos que você estimula através de uma gamificação. Então, a gente vai falar sobre cada um desses pilares e vamos dar algumas dicas de mecânicas que estimulam esse sentimento descrito nesse pilar. Então, o primeiro que a gente vai começar aqui é o significado épico. Então, o que é o significado épico? O significado épico, ele vai contar para o jogador que ele tem que fazer algo por um bem maior, né? Ele não faz só por ele não faz só por um benefício individual, ele faz por acreditar que aquilo é para um bem maior que ele, né? É algo que vai ultrapassar a individualidade dele. Trazendo aqui um exemplo, só para a gente conseguir clarear um pouquinho, quando a gente tem aí o aplicativo Waze, né, de um GPS que todo mundo alimenta, ou mesmo aquele site Wikipedia, ou Wikipédia, as pessoas alimentam aquele site, aquela plataforma, por acreditar que estão colaborando para outras pessoas. E, lógico que, em algum momento, ela também é beneficiada desse trabalho coletivo. Mas o que motiva é o sentimento do significado épico. Então, eu faço não só por mim, não só por um benefício individual, não só para eu ganhar algo em troca individualmente, mas eu faço por fazer parte de um contexto maior, eu faço por um bem maior. Algumas mecânicas que podem trazer esse sentimento do significado épico.
Narrativa, então, basicamente, né, o contexto, né, então você conta uma história e envolve o seu aluno naquela história, naquela narrativa, e aí ele vai entendendo que aquilo que ele vai fazer não é só para ele vai fazer porque faz parte de um contexto maior do que ele. As equipes também trazem esse mesmo sentimento, aquela coisa de ser escolhido para, então, não, Paty, você foi escolhida para fazer parte desse desafio. Só você, Paty, consegue resolver isso, que vai ser bom para todo mundo. Então, essas são algumas mecânicas que trazem esse sentimento de significado épico e que a gente pode utilizar na nossa prática pedagógica. Lembrando, antes da gente seguir para o próximo motivador, é que aqui nós vamos compartilhar algumas possibilidades, tá bem? Então, vão aí colocando na maleta de ferramentas de vocês, e aí mais para frente a gente fala... tem que usar todas? Não tem? A gente fala um pouquinho sobre isso. O próximo motivador é o sentimento de realização. E esse motivador, ele fala sobre aquele sentimento de conquista. Então, por exemplo, eu estudei muito para passar numa prova de vestibular. O vestibular te dá esse sentimento de realização. Nossa, concluí, consegui, cheguei ao final. Não cheguei ao final. Então, é o que dá o sentimento de uma habilidade desenvolvida, um desafio superado. Então, esse drive, ele fala sobre esse sentimento de realização. E como que a gente pode trabalhar ele? Né? A gente pode utilizar de pontos, a gente pode utilizar de emblemas, né, escudinhos. Então, olha, muito bem, Paty, você conseguiu aqui, você desbloqueou esse escudo. Então, olha só, toma ele aqui para você, ele é seu agora, né? Recompensas fixas. Então, se você tiver um determinado comportamento, você ganha determinada coisa. Então, essas recompensas que já são aí previstas para o aluno, né, para o jogador, aqui no contexto de gamificação. Coroas, barra de progressão. Então, todas essas recompensas que você vai entregando, você vai dando esse sentimento de realização. Nossa, consegui. Né? Assim, atingi o meu objetivo. Paty, até aqui, significado épico e realização, ok? Ok, e eu ia completar que olha como que tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes, né? Da questão de outras habilidades, né? Porque a gamificação ela não vai desenvolver só conteúdo, né? Isso eu acho que é o grande diferencial. Então, vai desenvolver habilidades socioemocionais, né? Porque quando você fala de busca de realização, né? de significado épico, ou seja, as pessoas colaborando, né? Sendo resilientes, porque isso faz parte desses dois primeiros aí que você já trouxe. Bacana. Exatamente. E isso, em alguma medida, já faz até parte da realidade do professor, de pensar nessas coisas. Mas acho que o que a gamificação traz para a gente é o elemento do divertido, do lúdico, né? Daquilo que envolve, traz aquela motivação. Então, pensar nisso, jogando aí uma dose de diversão mais potencializada, mais potencializadora da aprendizagem. Feedback e criatividade é o nosso próximo motivador. E ele fala sobre o estímulo que você tem por estar tendo benefícios por ser criativo. Então, à medida que eu vou construindo algo, eu já tenho um feedback do que eu estou fazendo e do resultado que aquilo está gerando, e eu me sinto mais motivado a fazer aquilo, porque eu quero crescer aquilo que eu estou fazendo. Então, eu trouxe assim, um exemplo, as peças de Lego, por exemplo. Então, eu encaixo uma peça, opa, eu vi que já formou alguma coisa. E à medida que você vai montando essas peças, o estímulo que você tem do retorno rápido de construir alguma coisa, ou eu posso destruir alguma coisa, te motiva a querer construir mais coisas. E aí a gente pode falar também de joguinhos de construção. O próprio Minecraft ele tem essa perspectiva da criatividade, mas a gente tem outros joguinhos de construção de casa, né, The Sims, diversos outros jogos que vão trazer essa perspectiva da criatividade. Então, você, enquanto mais criativo você maiores os benefícios que você tem. E que também tem tudo a ver, né, Paty, com as outras habilidades que a gente precisa desenvolver na escola. Então, o que a gente pode trazer aí de mecânicas para criar esse sentimento de feedback e criatividade? Desbloqueio de etapas. Então, se eu construo 3 peças, eu tenho um resultado, mas aí, se eu construo 6, eu desbloqueio uma nova etapa. Combos de pontuação. Então, quanto mais eu tenho um comportamento, quanto mais criativo eu sou, mais pontos eu adquiro dentro daquele ambiente. Feedbacks instantâneos, então, como eu trouxe o exemplo do Lego. Imediatamente, quando você junta uma peça na outra, você já vê o que está sendo construído. Né? Você já tem um retorno visual quase que instantâneo, né, automático, do que está sendo construído.
Então, também é uma mecânica que traz essa sensação de feedback e criatividade. Preenchimento de lacunas. Então, olha, tem um espaço ali e eu preciso construir algo para popular aquele espaço ou para resolver um problema daquele espaço. Então, são algumas estratégias, algumas mecânicas que podem ser utilizadas para trazer esse sentimento de feedback e criatividade. O próximo é o sentimento de dono. O sentimento de dono, ele fala, de fato, sobre se sentir dono de algo. Então, enquanto mais eu estou envolvida na construção de algo, então, em personalizar um ambiente, enquanto mais eu me sinto dono daquilo ali, mais eu me sinto motivado a participar daquilo. Né? Então, bens virtuais, então, assim, são meus bens, são minhas medalhas, são minhas moedas, são meus escudos, meus emblemas. Né? Então, tudo isso que traz a sensação dele estar conquistando algo para ele, ou que ele está construindo algo para ele, o avatar, né, a personalização de ambiente, essas coleções de coisas. Então, eu tenho lá uma coleção que eu preciso fazer conquistas para preencher essa coleção. Então, a minha coleção está completa. Então, tudo que traz esse sentimento de dono, né, todas essas mecânicas trabalham esse sentimento de dono. E aí, ele se sente estimulado a fazer, porque enquanto mais tempo você se envolve com algo, mais tempo você investe, né, em personalizar algo, em construir algo, mais aquilo faz sentido para você, mais aquilo te prende, né? Mais aquilo te envolve, porque aquilo é seu, fui eu que fiz, fui eu que montei, fui eu que personalizei. O próximo ponto, a influência social. Lembrem aí, novamente, gente, lembrem, quem conhece o XP, traz um pouquinho aí na memória as mecânicas do XP e onde que elas se localizam aqui no Octalis. Mas a influência social, ela diz sobre o relacionar com o outro. Eu me sinto motivada a fazer algo porque eu quero relacionar com a Paty nesse jogo. O objetivo maior para mim não é resolver um desafio do jogo, não é resolver um problema do jogo. O objetivo maior para mim é a interação social. Então, eu escolho estar em locais, em eventos, em jogos que propiciam para mim essa interação com o outro. Né? E aí, fazer amizades, né? Então, essa estratégia que é muito utilizada em rede social. Então, eu viro o seu amigo na rede social, eu viro o seu seguidor na rede social. A influência social, eu acho que o pilar é o motivador pilar para as redes sociais. Né? Então, interações rápidas. Então, um botão de curtida que eu conto para a Paty, num botão de curtida que eu gostei do que ela publicou, ou que, olha, Paty, eu vi, tá? Eu tô aqui, eu tô vendo. Comentários, essas interações rápidas, né, de interação social, são mecânicas que são estratégias para lidar com esse motivador. Os times, os desafios em grupo, que a Paty até falou da questão das equipes e tal. Então, quando a gente tem montagem de equipe, montagem de grupo, para poder resolver um desafio, que só vai conseguir ser resolvido se todos se envolverem, se todos se engajarem, se todos estiverem ali, também é uma mecânica que vai estimular aí esse motivador da influência social. Não é isso, Paty? Ellen, sabe o que eu estou lembrando? Que às vezes a gente recebe retorno, né, no Bernoulli, com relação à participação das crianças nos jogos, principalmente na questão da gamificação do XP. E, geralmente, o que as mães trazem de retorno é exatamente essa questão do aluno querer colaborar com o time dele. Então, ele estuda mais exatamente para conseguir responder aos desafios e fazer com que o time tenha mais pontos. Aí ele para até de pensar nos seus próprios pontos para tentar ajudar o time. Então, muda um pouco o foco também. Então, tem uma questão da competitividade? Tem, mas também tem uma questão da colaboração que é muito forte, né, nessa questão da gamificação. Sim, e é isso, sabe? Eu faço para eu ajudar a minha equipe e, ao mesmo tempo, eu fico predisposto a ajudar o meu colega de time, porque eu quero que ele vá bem também, para que o time evolua rapidamente. E aí, convido vocês a refletirem assim, que algumas mecânicas perpassam em mais de um motivador. Né? Se a gente for ver, por exemplo, os times, eles trabalham muito a influência social, mas ele também tem ali uma relação com significado épico, por exemplo. Então, não necessariamente uma única mecânica vai trabalhar só um motivador. Tudo vai depender do desafio que está sendo proposto, né? da estratégia que você vai utilizar ali por trás. Claro que tudo pautado no seu objetivo, que a Paty falou lá no início. Né? A gente escolhe as melhores ferramentas quando a gente olha para o nosso objetivo. Qual que é o nosso objetivo?
O nosso próximo motivador é o motivador da escassez. A escassez é um motivador que me faz querer fazer parte de algo que é escasso. Ou o que me motiva é porque eu tenho pouco de determinada coisa. Por exemplo, quando a gente começou a utilizar alguns bancos digitais, ou mesmo o Facebook, há mais tempo, bastante tempo, você precisava ter um convite para fazer parte daquela plataforma, né? Então, não era só a Paty falar assim, eu quero ter um Facebook. Eu precisava convidar a Paty para fazer parte daquela rede. Mesma coisa para alguns cartões, ou algumas, até operadoras de telefonia fazem algumas coisas nesse sentido de, olha, isso é para poucas pessoas, né? Só exclusivo para uma quantidade limitada de pessoas. E aí isso me faz ter vontade de adquirir algo, ou fazer parte de algo, porque é limitado. E eu quero estar envolvida naquilo que é limitado. Eu quero fazer parte daquilo que não é para todo mundo, né? Então, como que a gente pode trazer isso em formato de mecânicas num ambiente gamificado? Então, prêmios parciais. Então, por exemplo, apenas os 10 primeiros que atingirem um determinado objetivo ganham alguma coisa, ou quantidade limitada de algo, então, como eu disse, de convites, né? Então, eu tenho só tantos convites e só essas pessoas vão poder fazer parte. O cronômetro, ele traz a sensação de escassez de tempo. Então, eu quero fazer porque eu quero fazer rápido, antes que eu não tenha mais tempo. Então, eles trazem todo esse sentimento de escassez. E aí, você realmente quer pertencer a algo que é exclusivo, né? Algo que é limitado ali naquele universo. Imprevisibilidade e curiosidade é o nosso próximo drive. Paty, até aqui, todos os outros 6, tranquilo? Zero dúvidas? Ainda mais se a gente consegue fazer referência ao XP, para quem conhece, facilita muito, né? Exatamente. Não quero dar muito exemplo do XP, senão a gente dá o spoiler da última fase. Verdade. Né? Aí fica muito fácil, né? Então, a imprevisibilidade e a curiosidade é algo que me prende ao jogo, né? O que me prende a um processo gamificado, porque eu estou curiosa de saber o que vem depois. Ou, para mim, é imprevisível o que vem depois. Então, se a gente pensar nas mecânicas, easter eggs, ou seja, coisinhas escondidas, mensagens escondidas ali, um bichinho que passou atrás de um cenário, né? E aí eu só consigo perceber se eu estiver realmente envolvida com aquilo. E uma vez que eu percebo, eu começo a dar mais atenção, porque eu quero perceber outras surpresinhas, outras coisas escondidas. Recompensas aleatórias, então, assim, você conclui algo, mas o seu prêmio vai depender de um sorteio, ou vai depender tem que rolar uma roleta para ver qual que vai ser o prêmio. E aí, muitas vezes, o prêmio que eu ganhei nesse sorteio nem é o que eu queria, mas isso me prende porque eu quero tentar o meu prêmio de novo. Então, eu vou tentar fazer um novo desafio para rolar uma roleta de novo, ou participar de um sorteio e ser bonificada com algo que eu ainda não sei o que vai ser. Então, isso vai me motivando, e aí eu vou sempre querer algo novo e que eu não sei o que vem, né? Então, todas essas recompensas que são imprevisíveis, essas bonificações que não fica tão claro para o usuário, para o nosso aluno, nosso jogador, eles trazem esse sentimento de curiosidade. Então, olha, todo mundo que responder aqui vai ter a possibilidade de rolar essa roleta. Talvez ganhe um prêmio, talvez não. Então, olha só, eu quero porque eu quero tentar, né? Vai que eu ganho, né, Paty? E o próximo e último motivador, ou impulsionador do Octalis, é a esquiva. Então, ela fala sobre perda ou prevenção. Então, a esquiva, eu chamo uma atenção que é um motivador um pouco mais delicado quando a gente pensa no contexto de educação. Por quê? A esquiva fala de se sentir motivado por eu ter que evitar de perder ou de ser punido por algo. Então, o que me motiva não é chegar a um objetivo X, mas é não ser banido, é não ser punido. Então, vamos imaginar um jogo daqueles como se fosse de corrida infinita, né? Que você tem que correr, 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 e você não quer correr para chegar a um determinado lugar. Você quer correr para, sei lá, um leão não te alcançar. Então, o que te motiva não é um objetivo, não é algo que você quer concluir, realizar, e sim algo que você não quer ser punido, né? Eu não vou fazer porque veio de mim, é porque senão eu tenho, ou eu faço, ou eu sou punido, eu só tenho essas opções na esquiva, né? Então, quando a gente traz aqui
as possibilidades de mecânicas. Então, a gente pode ter perda de progresso. Então, assim, eu fui fazendo uma atividade e fui preenchendo ali meu progresso. E aí eu errei uma atividade, e aí eu perdi um pouco do meu progresso. Né? Então, eu fico sempre com essa coisa de, olha, então eu não posso errar, porque senão eu serei punida. E aí, por isso que eu disse que, para o nosso contexto de educação, é um tanto quanto delicado. Tem a sua aplicação, sim, tem o seu valor, sim, mas é tudo com equilíbrio. Né? Então, por exemplo, um jogo de tabuleiro, que eu tenho que andar para frente. E aí eu caio numa casa que fala, volte 6 espaços. Né? Então, eu não quero mais passar por ali, eu não quero mais fazer isso. E esse motivador de esquiva, se ele for utilizado em excesso, ele pode fazer o efeito contrário e desmotivar. Então, ao invés de eu querer fazer parte de algo, eu me sinto desestimulada, porque aquilo só está me dando punição. Então, é um motivador que ele tem seu espaço, ele tem o seu valor, sim, mas, no contexto da educação, ele precisa ir de um pouco de cautela para ser utilizado. E aí, olhando aí para essa roda toda construída e o Octalis todo construído, quer dizer, então, Paty, que eu, professor, eu preciso assim, dominar todas essas mecânicas, todos esses sentimentos, para poder aplicar sempre, para sempre na minha aula? Então, é claro que não. Né? Um bom sistema gamificado, que a gente trouxe a palavra sistema, mas um bom processo gamificado, ele não precisa contemplar todas. Ele pode contemplar algumas, desde que realmente faça sentido para o objetivo. Né? Então, voltando lá na fala da Paty, se eu tenho clareza no meu objetivo, se eu sei o porquê que eu quero gamificar, qual a habilidade que eu quero desenvolver, então eu consigo selecionar as melhores mecânicas, né, os melhores motivadores para eu atingir aquele objetivo. Então, não necessariamente a gente precisa ter todas as mecânicas. Eu citei aqui alguns exemplos, né, ao longo do Octalis, mas, por exemplo, as redes sociais utilizam muito de significado épico e de influência social, e é isso, o objetivo dela é esse. Ele não precisa utilizar de todos os motivadores do Octalis para poder fazer sentido e para atingir um objetivo. Né? Então, como eu disse, é colocar tudo isso numa maleta de ferramentas e saber quando utilizar cada uma das ferramentas de acordo com os objetivos. Né, Paty? Assim, não necessariamente, não, agora eu vou gamificar tudo. Paty, vou colocar tudo aquilo em tudo. Né? Então, convido vocês novamente a pensar aí no XP, quais são as estratégias que a gente tem no XP e participar aí da nossa última fase. Vocês vão responder perguntinhas sobre essa fase que a gente estava e agora sim conquistar a sua terceira medalha e completar a sua coleção de medalhas. Vamos dar um tempinho para vocês. Ellen, enquanto eles estão preenchendo, eu estou aqui pensando que tudo a ver com o que a gente falou, né? Se a gente não associar, né, a experiência ao objetivo, se a gente não pensar numa experiência educacional com relação à gamificação, ela vai passar a ser só um entretenimento, ela vai perder a função dela dentro do contexto educativo, né? Então, é importante que a gente tenha clareza que a gente precisa, de fato, fomentar uma reflexão coletiva, né? Que a gente precisa ter clareza de quais são os objetivos que a gente quer atingir, quais são as habilidades que a gente vai desenvolver nesse aluno, né? Quais são os conteúdos que estão ali a serviço da habilidade naquela gamificação. E acho que, como eu falei, precisamos ter clareza de que é um processo. Né, muito sequência didática, e não apenas ali, pronto, jogamos, porque aí fica só a diversão. Não que a diversão não seja fundamental, ela também ela faz parte. Tanto que todos esses drives que você apresentou, eles estão relacionados à busca disso, de ser divertido, né, de ser lúdico. Que aí voltamos lá nas abordagens teóricas, né? A questão do lúdico está sempre perpassando aí como expressão da infância. E aí, por que anos iniciais? Porque a infância está aí nos anos iniciais, não é? Vou voltar aqui rapidinho para o Octalis e convidar vocês, professores, para poder pensar, inclusive, em práticas que vocês já têm, né, Paty? Porque muitas vezes a gente olha esses motivadores e pensa assim, uai, mas eu faço determinada coisa aqui na minha sala de aula que estimula isso. Essa é a minha intenção. Então, muitas vezes, a gente traz aqui nesse círculo algo que já faz parte da prática do professor. E trazer esse elemento de diversão, esse elemento do jogo, esse elemento da competição ou da colaboração, ou de ambos, né, traz
amarra tudo isso, né, que já faz sentido e que, como eu disse, muitas vezes o professor já utiliza algumas estratégias que trabalham esses motivadores, né? Então, é muito legal ver como que a gamificação, ela está totalmente, faz total sentido para trabalhar, né, com estratégias pedagógicas, principalmente pensando nos alunos dos anos iniciais. Lembrando um pouquinho lá do início, né, que você tinha falado dos nativos, para eles, o jogo já é algo natural. Na realidade, muitas vezes, nós temos que aprender com eles, né? E olhar o que eles estão fazendo, e olhar o que eles estão jogando, entender o que naquele jogo está chamando a atenção deles. Porque, às vezes, a gente fala assim, nossa, mas é um jogo muito violento. E, talvez, o que chama a atenção dele não é o contexto do jogo, necessariamente, ele ser violento ou não, mas tem alguma coisa ali que está motivando ele. Então, olhar para o nosso aluno, entender o que motiva ele, o que está fazendo sentido dentro daquele universo e trazer para a nossa prática pedagógica, faz a gente fazer parte do universo que é dele, né, e que ele já domina. Nós temos muito a aprender com eles, com relação não só aos jogos, mas os jogos são um excelente exemplo, né, que a gente precisa muito aprender com os nossos alunos, né, Paty? Acho que você agora deu uma resumida interessante, assim, né? Tudo tem relação, né? Então, conhecer as bases teóricas, né? Conhecer como que esse aluno, na verdade, assim, é um diferencial que eu vejo que o Bernoulli, sistema de ensino, tem. Né? A gente tem muita preocupação em trazer sentido para aquele aluno. Então, a gente precisa conhecer aquele aluno que está ali, né? Quais são os games que ele joga, qual é a playlist que ele ouve, né? Quais são as séries que ele assiste. Né? Quando a gente consegue fazer essa leitura desse aluno, daquilo que de fato faz sentido para ele, e a gente aproxima, né? Material didático, estratégias, né? A gente está, de fato, planejando para aquele sujeito. Né? E eu falo muito isso, o planejamento ele não é para o professor, a consequência é o professor se orientar, né? Mas o planejamento é para o aluno, é para ele que aquilo tem que fazer sentido. Né? Então, é uma discussão que daria outra discussão a gente pensar em termos de protagonismo, né? Porque a gente tem protagonismo de professor e temos protagonismo de alunos, ambos em papéis diferentes, mas juntos. Né? Então, aí faz sentido o ensino e a aprendizagem. Né? Então, acho que é bacana a gente pensar e lembrar, né, dessa questão da concepção de infância e ir até o 5º ano. Né? As crianças de 5º ano, elas também são crianças. Né? Então, essa preocupação em trazer esse lúdico, né, em aproximar essa expressão, né, que já é utilizada pela criança, faz todo o sentido dentro da educação, com certeza. Sim, e assim, pensar em tudo isso que a gente está falando aqui, me fez lembrar até do encontro de mais cedo também, da Elo, né, com a Lígia, mas que eles falavam muito de criar emoção, que a emoção faz aprender, né? Então, você cria experiências e aí você trabalha os dois lados do cérebro, você se envolve com aquilo. E o jogo traz essa potencialidade, né? Como a gente falou mais cedo, é muito comum você ver uma criança muito envolvida com o jogo ali, por um longo tempo. Às vezes ela fica 3 horas e aí quando você fala, nossa, mas você já está aí há muito tempo, ela fala assim, não, tem só um pouquinho de tempo. Então, ela realmente se sente muito envolvida por tudo isso. Então, a gente trazer isso para a nossa prática, pronto, né? Eu acho que é disso que a gente precisa, né? Vamos voltar aqui. Já deu muito tempinho para vocês responderem, inclusive. E agora que vocês já têm aí a coleção de vocês completa, a gente convida vocês a compartilhar com a gente nas suas redes sociais. Então, mostra aí, o uso da influência social. Conte para todo mundo que você participou do nosso momento e que você conquistou as suas 3 medalhas de recompensa. E marquem o Bernoulli Sistema de Ensino, porque a gente está muito animado de ver aí o envolvimento de vocês com o nosso momento. Então, não se esqueçam, postou lá, pode ser no feed, pode ser no story, marcou o Bernoulli Sistema de Ensino, que a gente vai vendo daqui o que vocês estão fazendo. É isso. Infelizmente, né, Ellen? Pessoal, nosso evento está chegando ao fim. Passou rápido, não é mesmo? Eu achei que passou muito rápido. A gente podia ficar horas, né? Até porque gamificação, gente, tem muitos outros frameworks, ela tem muitas outras teorias. Aqui a gente trouxe uma pincelada da gamificação para a gente trazer essa provocação, mas, assim, a gente poderia ficar horas, né, Paty, falando sobre isso. Poderíamos ficar horas, ainda mais que o assunto é educação e paixão, né? Então, pessoal, a Ellen acabou de falar sobre a questão do compartilhamento. Então, vamos lá. Recadinhos para vocês não esquecerem, né?
não se esqueça de que acabamos de enviar no seu e-mail uma pequena pesquisa, porque a gente precisa saber, né, como que foi, o que você achou aí do nosso segundo dia, do Conexão Pernoli, e a sua opinião é muito importante para a gente, né? A gente faz isso para vocês. E a outra questão é o seu certificado de participação. Ele já está disponível para download, basta acessar a área do inscrito e acessar na barra superior do botão certificado. Então é isso, ficamos por aqui, né, Ellen? É isso mesmo, pessoal. Então, até a próxima, né? Espero que tenhamos uma próxima para a gente poder falar um pouco mais sobre gamificação, sobre educação, que é o que a gente mais ama, né, Paty? E tem um detalhe que eu esqueci. Se você ainda não é parceiro Pernoli, porque eu não estou acreditando que ainda não tem parceiro Pernoli, e quiser conversar com a gente, entender mais sobre as nossas soluções e falar com alguns dos nossos consultores, você também pode acessar, né, o nosso site pernoli.com.br/sistema ou enviar o seu e-mail para comercial.sistema@pernoli.com.br. E é isso. Mais uma vez, obrigada a todos que estiveram com a gente nessa manhã. Né? E no dia 3/7, nós teremos um evento Pernoli Insight, que vai falar sobre socioemocional. Então, vocês não podem perder. Né? E em agosto, teremos também o Pernoli Hello, que já adianto que vem evento que vai contar com muitos participantes aí renomados. Então, assim, tá cheia, a agenda do Pernoli está cheia de surpresas e coisas boas para vocês. Então, ótimo sábado para todos e até breve, né? Até breve, pessoal.